Eu me chamo Cesamar Oliveira e esta é a oficina Escritor Digital. Venha de onde vier, seja bem-vindo. Antes de começarmos a oficina propriamente dita, gostaria muito de agradecer ao convite da galera da biblioteca, especialmente na pessoa da Evilângela. Valeu, agradeço pelo espaço. Se você está inclinado a iniciar um projeto literário, tornar-se um escritor, ou de repente, se você já escreve, já tem livros publicados, não importa. Em ambos os casos, essa oficina é para você. Ter a ferramenta certa sempre à mão pode ser a diferença entre ter uma pérola escrita, salva e redigida e perder o feeling do momento. Imagine a seguinte situação. Um belo dia você está andando pela rua e se depara com uma cena, uma situação na qual vem aquela inspiração, aquele feeling, né? Nossa, vou escrever uma poesia, vou escrever um conto, né? Essa ideia é muito boa. Mas, poxa, você está a um bairro de distância de casa e até você pegar um transporte, chegar em casa, ligar o computador, abrir o Word, carregar ele na memória, a ideia já se foi. E existem possibilidades de produzir aonde você estiver, dependendo do seu conhecimento das ferramentas, adequado das ferramentas. Né? É sobre isso que iremos falar hoje, sobre o domínio destas ferramentas. Para tanto, trago nesta oficina uma pequena lista de aplicativos que você talvez até conheça, mas que por algum motivo não utiliza de forma que possa otimizar o seu processo de criação literária. A apresentação será dividida em duas partes. Primeiro, vamos falar das ferramentas para escrita no computador e logo em seguida vamos falar sobre as ferramentas disponíveis para escritores em celulares, tablets e dispositivos móveis. O primeiro aplicativo sobre o qual iremos discorrer é ele, o Microsoft Word. Provavelmente o Word é o aplicativo mais utilizado por escritores de todos os tempos. Isso se deve ao fato do Word estar disponível e pré-instalado, já vir configurado ou já ser incluído na licença de compra do Windows da maioria das máquinas que são adquiridas hoje. Então é provável que se você tenha um computador em casa, você tenha o Word instalado nele. Justamente pela ferramenta estar disponível é que a ferramenta é tão popular. Então o Word será a nossa primeira ferramenta. Vamos a ele. Senhoras e senhores, esse é o Word. Veja bem, é comum que a maioria de nós, como eu já havia dito antes, pense no Word na hora que pensa em começar a escrever uma história, começar a escrever um conto, um poema. Mas o que nós devemos nos atentar para o Word é que o motivo de existência do Word como processador de textos vai além da escrita. Ele é uma ferramenta muito completa, muito grande, muito pesada. E às vezes o Word se torna uma ferramenta subutilizada, né, na mão da maioria de nós. Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui do que eu estou falando. Se eu fosse criar um novo projeto aqui agora, né, no Word, digamos, um jornal. Vamos aqui digitar a palavra jornal e ele vai buscar para nós os modelos que ele já tem pré-prontos. E eu vou baixar um desses modelos para ilustrar aquilo que eu estou falando para vocês. Esse modelo ele foi feito, como a palavra que a gente usa, né, ele foi diagramado no Word. Né? Isso aqui, todas essas imagens, todos esses textos, essas figuras, essas ilustrações, tudo isso foi formatado, esse layout ele foi criado no Word. Então, a ferramenta ela vai muito além de servir para redigir o texto. Ela serve para você dar forma ao texto. Você colocar imagens, figuras, ilustrações, dividir o texto em colunas e etc. Né? Eu estou mostrando esse exemplo aqui do jornal porque é uma das formatações mais complicadas de se fazer. Mas assim,
Compara com um livro, que você escreve o texto corrido e escreve, bota no máximo um título e logo em seguida vem o texto. Então, às vezes a gente tem que entender o seguinte: trabalhamos com o Word para escrever os nossos trabalhos nele, mas a ferramenta, como ela possui muito mais poder do que para essa finalidade, é a mesma coisa da gente estar usando uma Ferrari e a gente andar com o freio de mão puxado, porque na verdade ela poderia andar muito mais rápido. Assim é o Word, né? Na maioria dos casos. Ah, o César está dizendo para mim não usar mais o Word. Não, não é essa a questão, né? Se você se sente bem, se você gosta de usar a ferramenta do Word para você trabalhar, sinta-se à vontade. Mas eu vou trazer aqui outras ferramentas além do Word, como é o caso da próxima ferramenta que eu vou falar aqui, que é o Scrivener. A segunda ferramenta, né, da nossa lista é o Scrivener. O Scrivener é o queridinho de muitos escritores, né, de muitos profissionais que trabalham escrevendo extensas obras, e não por acaso, porque a sua mecânica de trabalhar com texto ela é diferente de outros aplicativos. O Scrivener ele possibilita você trabalhar de forma mais organizada com textos maiores e mais longos. É interessante a gente ver isso aí, como é que funciona ao vivo, né? Vamos lá. Eu tenho aqui um arquivo que eu já estou montando dentro dessa ferramenta, dentro do Scrivener. Ele se chama Um Contrato para 9 Mortes. É um título assim bem forte, né? E eu tenho aqui na parte aqui de rascunho aqui as informações principais da história, né? O enredo, né? Como é que ela vai, como é que vai acontecer, todas as situações, os atos, né? Ato 1, ato 2, ato 3, o que acontece em cada um, a descrição, o resumo, né? Aí tem o capítulo 1, que esse capítulo 1 foi a primeira versão que eu escrevi, né? Capítulo 1, tá aqui, todo escritinho, bonitinho. Tenho outros textos secundários que também vão fazer parte da história e eu fui incluindo aqui. Então, em relação de personagens. Então, eu posso dividir, catalogar e organizar as informações de maneira que eu possa acessá-las rapidamente dentro do meu trabalho. Então, é uma forma de trabalho um pouco diferente do Word, que eu vou escrevendo tudo de forma corrida. Aqui eu posso organizar tudo, né? Tipo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma das primeiras vantagens do Scrivener, que eu gosto muito. A primeira é a questão de que você não perde o que você está fazendo. Eu escrevi esse capítulo 1 aqui e depois, com o passar do tempo, eu decidi mudar o início da história. Então eu escrevi novamente o capítulo 1. Então esse está aqui de novo, o capítulo 1. Esse aqui é o atual, que é o que está valendo agora. Aí digamos que eu tenha apagado esse capítulo aqui. Eu não quero mais esse capítulo, eu vou apagar isso aqui, eu vou excluir isso aqui. Aqui eu vou colocar ele na lixeira, né? Se eu colocar ele dentro da lixeira, ele não perde. Eu estou aqui em rascunho, ele não se encontra mais aqui, na parte de rascunho. Ele está na lixeira. Mas eu não tenho como jogar ele fora, eu não tenho como simplesmente deletar ele não vai desaparecer daqui. Então nada do que você faz aqui você perde. Tudo que você redige, ele salva. Então assim, ele já vai salvando tudo que você faz de maneira que você... Ah, tá na frente, você precisa de informação que você... Nossa, eu apaguei essa informação sem querer, eu apaguei por querer mesmo, mas eu me arrependo. Aqui não tem como, porque vai estar tudo na lixeira, você vem aqui, pega todas as informações e resgata novamente. Outra vantagem que eu gosto muito, no caso deixa eu trazer de volta aqui esse negócio, que eu não vou apagar ele. Que eu gosto muito dele, na hora de redigir, é um modo de visualização que ele tem minimalista. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tipo aqui, nós estamos aqui no capítulo 1, e aí, quando a gente está digitando, a gente vem aqui e clica nessa opção aqui, ó, exibir em tela cheia. O que ele faz? Ele mostra o texto, você se depara só com o texto, é só a tela. Então você está aqui, você dá um enter aqui, você começa a redigir o texto sem interrupção, sem nenhum excesso de informação na tela, ou seja, é só você e a tela. É como se fosse você estivesse digitando no papel em branco numa máquina de escrever. Então isso reduz muito a quantidade de distrações que você tem e acaba que facilita mais na hora de você produzir o texto. Então eu gosto muito desse modo por causa disso, porque melhora a concentração para trabalhar. Outra funcionalidade que eu acho muito bacana no Scrivener
é que eu também posso fazer todas essas informações aqui, eu posso salvar na nuvem. Então, tudo isso aqui que está aqui eu posso, por exemplo, salvar no meu Google Drive. Né? Na hora que eu for salvar o arquivo, eu tenho como fazer uma cópia dele, né, dentro da nuvem, né? Salvar ele dentro do Google Drive, essas informações, e caso aconteça algum infortúnio de eu perder os meus arquivos no meu computador, ou que o computador deu um vírus, ou aconteça alguma coisa, eu tenho um backup disso na nuvem. Então é uma outra coisa que eu acho, um outro recurso que eu também acho muito legal. E falando em Google Drive, o Google Drive é a próxima ferramenta da nossa lista. Vamos a ele? Este roteiro, no caso dessa oficina, eu redigi ele totalmente aqui dentro né, da ferramenta do editor de textos, né, do Google Drive, e na maioria das vezes, hoje, todos os meus documentos são feitos aqui. Não só os meus livros, né, atualmente é a ferramenta que eu mais uso para redigir livros e também para redigir outros tipos de trabalho. E eu faço isso por causa da facilidade de uso que o Google Drive permite. Né? Hoje, se você observar hoje, todas as coisas são online. Se você Netflix são filmes vendidos sob demanda, mas é um streaming, todos vêm por streaming. Música no Spotify, e você quer consumir um vídeo, você vai no YouTube. Então todas essas coisas elas não estão salvas na sua máquina, elas estão salvas na nuvem, elas estão salvas na internet. Você acessa porque a internet se tornou mais rápida, mais veloz, e hoje em dia é possível que você acesse ela de qualquer lugar. E se é assim com as suas músicas, com os seus vídeos, se é assim com o YouTube, por que não pode ser assim também com os seus textos, os seus trabalhos? Né? É uma coisa a se pensar e a se programar. Eu realmente não migrei para essa plataforma de forma espontânea, foi por um caso de necessidade. Né? Aconteceu há alguns anos atrás, minha máquina estava com HD apresentando falhas no HD, e o técnico me disse que se eu não tirasse os meus arquivos, logo a máquina para de funcionar, o HD pararia de funcionar e eu perderia todos os meus dados. E aí, com medo de perder os meus livros, né, que já estavam começados, os meus projetos em andamento, eu acabei subindo todos esses livros, todos esses esboços de livros, esses trabalhos que eu tinha já concluídos e fazendo, iniciados, eu acabei subindo eles para a nuvem do Google. Né, e foi uma das decisões mais acertadas que eu fiz. Vou mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui separado por parte, né, os publicados e os em andamento. Né, os publicados, eu tenho livros publicados no Wattpad, impresso em papel e na Amazon. Né, e tenho os projetos que eu quero mostrar para vocês aqui, os projetos em andamento, né, que são aqueles que ainda não estão finalizados ainda por algum motivo. Mas todos eles estão organizados aqui, ó, a história, a capa, né, às vezes eu tenho mais de uma versão. Ó, tem a versão antiga, né, a versão atual. Olha a capa dele, como era na época que foi feita. Ó, Morte e Obra. Essa Morte e Obra é uma trilogia. Essa outra também, só que até agora só tenho aqui começado o primeiro. Os Infernais também é uma trilogia. E incluindo esse livro Sibila, não foi eu que criei o enredo, né? O enredo me foi passado, mas como a história é muito parecida com as outras que eu já vinha fazendo, né? Aí esse livro aqui vai ter 2 autores, né? Você e um colega. Mas esses outros 2 aqui são de minha autoria única. Mas todos os livros tratam como eles tratam da mesma temática. Não. Esse é um contrato para 9 mortes, é aquele que eu mostrei para vocês ainda agora, dentro do Scrivener, né? Tá aqui a capa, né? Então eu tenho aqui, além da capa, organizada aqui na minha nuvem, eu tenho aqui o resumo do livro, né? Os capítulos. E aí o que acontece? Essas informações estando disponíveis aqui no Google Drive não é à toa. Né? Se de repente eu tenho uma ideia para incrementar ou para alterar isso aqui, e aí eu estou com essa ideia e eu estou numa fila de um banco, eu estou na rua resolvendo um assunto e você vê uma situação e assim, nossa, isso casaria muito bem na minha história. Aí eu simplesmente vou lá, abro, né, a ferramenta no modo mobile, né, no celular, e edito. Então eu começo a escrever aqui, eu edito no celular, e, enfim, e aí eu transito de uma plataforma para outra. E essa é uma das maiores vantagens do Google, né?
E a outra vantagem que também me fisgou muito é o fato de você realmente não perder nada do que você insere aqui dentro. Então, assim, você começa a escrever e é em tempo real, como a gente chama, em real time, né? Se eu vier aqui e colocar um G aqui, um J, uma letra qualquer, na hora que eu digitar a letra, automaticamente o programa já salvou, né? O aplicativo já salvou isso que eu digitei. Essa letra já está salva. Se eu apagar, ele já salvou, ó, aparece aqui o nome, salvando. É instantâneo. Conforme você vai incluindo o texto, aparece a opção salvando, automaticamente. Isso facilita muito, porque mesmo que a internet caia, que a conexão pare de funcionar por alguns momentos, mas nada do que você redigiu até aquele momento você perde. Isso é fantástico. Depois que eu comecei a trabalhar usando essa plataforma, nunca mais eu passei a raiva de perder um texto. Como já aconteceu comigo diversas vezes, eu ficar 3 horas digitando um texto, achar que o texto está excelente e de repente falta energia e perder tudo. Outra ferramenta que eu gostaria de compartilhar com vocês, já agora finalizando, agora na parte dos aplicativos mobile, é o Google Keep. Né? O Google Keep ele é um bloco de notas produzido, né, programado pela própria Google. Né? Ele é um bloco de notas excelente, diga-se de passagem. E eu estou com a imagem aqui na tela dele aqui, você pode ver. A ideia dele é o seguinte, é você fazer anotações rápidas, é você fazer uma listinha de compras, é você fazer um lembrete, né? Então você pode separar eles como se fossem tags coloridinhas e botar ilustrações e etc. Mas uma das maiores vantagens do Keep é que se você estiver sem internet, você está offline, você está num lugar, você está num campo, num lugar que você não tem conexão, você abre o Keep, clica no botãozinho de mais e adiciona uma nota e você pode escrever uma poesia, um poema, um texto curto, um microconto e depois que esse texto estiver pronto, na hora que você escreve, ele faz como o Google, ele salva automaticamente. Está escrevendo e está salvando, tanto é que não tem botão de salvar. Depois você escreve, você fecha ele. Na hora que você chegar no local que tem internet, automaticamente ele vai pegar essa nota que você fez e mandar ele para a tua conta do Google no Keep Online. Então você simplesmente vem aqui na tua conta do Google, igual eu estou aqui logado na minha conta, César Mar, e como eu estou aqui logado na minha conta, aqui ó, eu vim aqui no meu Keep aqui online, como eu fiz no meu celular, eu vim aqui no meu celular e criei a nota no meu celular, vim aqui e digitei a nota, essa mesma nota vai estar disponível aqui no meu Keep. Então, para você ter uma noção da praticidade que é isso, esse livro Palavras ao Vento, 70% dos poemas que eu tenho, depois que eu tirei daqui do Keep e coloquei lá no Google Docs para organizar mais bacaninha, todos foram produzidos aqui, ó. Aqui são os textos originais, ó. São poemas que eu escrevi aqui no Keep. Né? Eu estava saindo de casa e tive a ideia de escrever esse livro, está publicado inclusive em uma antologia. E também está no livro Palavras ao Vento, e eu escrevi aqui. Eu não escrevi isso usando o Word, eu escrevi usando o Keep. Então a maioria dos textos que eu escrevo, dos poemas e letras de músicas e outros microcontos, trabalhos pequenos que eu escrevo, eu uso o Keep. Porque ele é prático, é pequeno, é leve, é rápido e está o tempo todo na mão, né, na palma da mão, que é o celular. E a maior vantagem é que tudo que eu escrevo depois é integrado com a web e eu posso acessar pelo computador e editar, inclusive, pelo computador. Eu não quero tirar do Keep, eu quero deixar aqui. Eu posso clicar aqui. Eu escrevi essa nota no celular, fiz ela no celular, mas eu posso editar ela por aqui. Eu posso vir aqui alterar uma informação que tem aqui, acrescentar um dado, tirar uma informação e quando eu abrir no celular vai estar igualzinho. Então, assim, isso é uma das maiores vantagens que eu vi em trabalhar com o Keep, né? O fato dele mesmo estando offline, ele funcionar. Então, é uma boa opção para você escrever, né, ainda dentro dos aplicativos do Google, né, que mantém você produtivo, mesmo no lugar que você não tenha internet. Então, é um aplicativo que vale muito a pena. Além de adicionar notas de texto, como eu coloquei aqui, você pode também adicionar gravação de voz e também pode, se você tiver um dispositivo com canetinha, você pode também fazer anotações e rabiscar e escrever, vai funcionar da mesma forma. Quando conectar na internet, ele vai upar aquela informação para a tua conta de e-mail e você vai poder acessar através do aplicativo, né, desde que você esteja logado na sua conta, tranquilamente. E para finalizar, os aplicativos mobile, né, que é como eu já até comecei a falar antes, é a questão do Google Docs, né?
O Google Docs ele tem toda uma plataforma que você pode acessar pelo seu celular, desde ler PDFs e enviar arquivos, em espaço na nuvem, armazenamento. Então, assim, todos os seus trabalhos ficam salvos no seu celular e ficam disponíveis mão a boca o tempo todo, 24 horas por dia, o tempo inteiro. Então, realmente é uma coisa que vale muito a pena, né, você fazer, é você colocar os seus trabalhos disponíveis na nuvem. Né? Depois que você começa a trabalhar dessa forma, pelo menos essa foi a minha experiência, eu nunca mais parei. Para mim, ficou sendo a mecânica ideal de produzir. E todas essas ferramentas que eu apresentei aqui para vocês são ferramentas que eu uso no meu dia a dia, né, para escrever, tanto para mim fazer os trabalhos comerciais que eu faço para os meus clientes, quanto para mim produzir os meus próprios trabalhos. Então eu espero que eu tenha acrescentado conhecimento, né, para vocês que estão me assistindo, e eu agradeço, né, a audiência, né, de todos vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dica, uma sugestão, eu estou deixando aí na tela, né, o meu contato. Né, eu agradeço, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.